Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras, diz uma versão, sagradas escrituras, diz essa que eu estou lendo, que podem fazer-te sábio para a salvação. As escrituras, as sagradas letras, podem fazer-te sábio para a salvação que pela fé há em Cristo Jesus. Já vamos ler em Mateus, alguns versículos, em Mateus capítulo 26. Eu ia deixar para ler no momento que lá chegasse, mas já vamos ler. Mateus capítulo 26. E a partir do versículo 38. E foram crucificados com ele, isto é, com o Senhor Jesus, 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz. Desça agora da cruz, e creremos nele. Essa última frase, desça agora da cruz e creremos nele. Desça, que a gente crê. Vamos parar aqui a leitura, Deus possa nos ajudar naquilo que eu tenho proposto aqui no coração, naquilo que realmente espero que seja Deus mesmo que tenha me guiado nesse sentido, de falar aqui com os irmãos hoje à noite, nessa última reunião, e amanhã à noite, na última reunião também. Eu quero fazer uma coisa que poucas vezes eu fiz. Se eu fiz em público 1 ou 2 vezes, foi porque foi pedido para mim fazer isso. E às vezes eu faço muito mais num estudo no evangelismo particular, a título de ajudar aquele que está sendo evangelizado a entender alguma coisa, que é como eu fui salvo. Eu não pretendo, com isso, falar de mim. Não é essa a intenção, muito longe disso. E Deus sabe, e espero que os irmãos, todos aqui, vão perceber isso. O propósito de contar como eu fui salvo está longe de querer qualquer destaque. Muito pelo contrário, não tenho nada do que me gloriar nisto. Mas eu tive, vamos dizer assim, algumas dúvidas nas Escrituras, algumas circunstâncias no decorrer da minha meninice, infância,
e adolescência, né, de uma certa idade, dos 7 anos de idade, até os 15 anos mais ou menos. E temos aqui algumas coisas que vão ficando claras no meio da conversa, no decorrer do assunto, que às vezes eu falo no meio da conversa com a pessoa, né? Mas no decorrer do desenvolver aqui do assunto. Mas essas dúvidas que eu tinha, talvez possam ser as dúvidas de alguém aqui, você possa se identificar em alguma coisa, a esperança é que, assim como alguns versículos, alguns textos da palavra de Deus falaram comigo, esclareceram essas dúvidas, possa esclarecer também aqueles que ainda estão com dúvidas, mesmas dúvidas, ou mesmo que sejam dúvidas diferentes. Bom, então é isso que eu estou propondo fazer hoje à noite e amanhã à noite. Não vou fazer tudo aqui hoje, para não correr, e tem pelo menos 3 textos, na verdade é mais que 3, mas pelo menos 3 textos que eu quero frisar mais nesse testemunho pessoal, de como Deus me salvou, de como é que eu fui salvo. Então eu comecei lendo 2 Timóteo 3:15, porque diz este versículo, ou essa palavra, Paulo está escrevendo a Timóteo, e Paulo está dizendo sobre Timóteo, ou dizendo a Timóteo, que ele, Timóteo, desde a sua meninice, a sua infância, parece-me que diz outra versão, desde a sua infância, ele sabia as sagradas letras. Se você ler o começo dessa carta, você vai ver que ele tinha uma avó e uma mãe piedosa, crente, cuja fé era uma fé genuína, não era uma fé fingida. E Timóteo também, ele desde a meninice ele ouviu as sagradas letras. Alguns sugerem que a maneira como está escrito sagradas letras indica que a cartilha aonde Timóteo aprendeu a ler e escrever foi a própria escritura. Era muito comum, né, naqueles dias, naquela época, os pais, a mãe, ensinar o filho a ler e escrever. Não havia escola como agora. Isso é uma sugestão que deram, tá? E que a maneira como a mãe, e talvez a avó, né, porque é mencionada a sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, a maneira como elas ensinaram a Timóteo, já que tudo indica que o pai não era um crente, não podemos afirmar também, que a sua mãe e a sua avó ensinaram aquele menino desde a meninice. A palavra aqui traduzida por infância ou meninice indica até mesmo um feto dentro do ventre. Obviamente, talvez não é isso, mas é bem novinho. Timóteo foi ensinado nas Escrituras. Já pensou aprender a ler e escrever usando a Bíblia? Que maravilha, que bênção, que bom seria, né? Mas que já é uma lição, não é esse o propósito aqui, mas seria muito bom que os pais crentes, avós também, pudessem incutir a palavra de Deus, as sagradas Escrituras, na mente, nos corações das crianças, porque as Escrituras, como acabamos de ler, podem tornar-te sábio para a salvação. As Escrituras não salvam, mas as Escrituras te mostram como ser salvo, te torna sábio, te torna entendido, para que você seja salvo pela fé em Cristo Jesus, pela fé nele. Então, Jesus certa vez disse isso para os judeus: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então, realmente, as Escrituras testificam dele. Elas não salvam, mas nos mostram o Salvador, nos apontam o Salvador. As Escrituras nos tornam sábios. Mas o que eu quero tirar daqui, para entrarmos então na minha história,
esse fato que Timóteo, desde a sua meninice, sabia as Sagradas Letras. Bem novinho, talvez começou já com seus primeiros aninhos. Não foi bem assim comigo, mas eu tive um privilégio muito grande, que alguns têm aqui, de ouvir o Evangelho bem novo também, bem pequeno. Como eu disse, mais ou menos os 7 anos de idade, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. E eu tenho para falar, para mim poder falar disso, eu tenho que falar do meu pai, que também não deixa de ser um testemunho interessante de ouvir. Não vou entrar em tudo, lógico, mas eu sou o filho mais novo e quando eu nasci já fazia provavelmente 10, 12 anos mais, quem sabe, que meu pai lia a Bíblia. Lia a Bíblia todos os dias. Eu lembro do meu pai, um homem lendo a Bíblia. Essa é a memória que eu tenho do meu pai, um homem lendo a Bíblia. Sentava ali no sofá, na sala, pegava a Bíblia e lia todo dia. E isso desde que eu me lembro de gente. Meu pai era um homem lendo a Bíblia. Essa é a ideia, essa é a imagem, a principal imagem que eu tenho do meu pai. E do fim da vida dele também, quando eu cuidei dele. Mas, enfim, o meu pai, ele começou a ler a Bíblia, embora ele fosse da religião romana, católica. Desculpa, eu estou falando porque eu estou contando uma verdade, não estou falando aqui mal de nada, tá? Não se sinta ofendido em nada se tem aqui alguém que pertence a essa ou aquela religião, não estou aqui atacando nada. Meu pai, meus pais eram católicos, não católicos praticantes. Aqueles católicos que iam em algumas ocasiões nas festas religiosas que há, mas não eram praticantes. E meu pai começou a ler a Bíblia. De alguma maneira ele foi despertado, deram uma Bíblia para ele, ele começou a ler a Bíblia. Mas continuou frequentando ali onde ele frequentava, mas dessa maneira esporádica. E não sei se por ler a Bíblia ou ouvir alguma coisa, numa festa ali em Descalvado, de onde eu era, ele decidiu comprar um quadro chamado da Santa Ceia. Vocês já conhecem esse quadro. Tem muitas versões dele, mas um quadro que inclusive ficou na parede lá de casa por muitos anos, mesmo depois de meu pai ter se convertido, aquele quadro ficou lá. Talvez foi um marco na vida dele aquilo, ele deixou aquele quadro lá. Mas ele foi para comprar numa barraquinha que vendia quadros. Ele já estava lendo a Bíblia. E ele já estava se incomodando com algumas coisas, principalmente com a idolatria, mas sem muito entendimento ainda, ele comprou aquele quadro. E o vendedor, com desejo de vender, meu pai era sapateiro, né? Com desejo de vender mais, talvez, ele disse, seu Sebastião, não sei se ele falou seu Sebastião, né? O nome do meu pai, Sebastião, você não quer aproveitar e comprar? Temos alguns quadros aqui que vai ficar muito bom na sua oficina lá, na sua sapataria. E era um quadro com uma moça mal vestida, entende? Um quadro sensual. E meu pai se chocou muito com aquilo. E ele simplesmente ele disse, mais ou menos assim, não me interessa. Pegou o quadro e foi embora. E ele ficou com aquilo, isso aqui é um comércio. Onde já se viu estar vendendo no mesmo lugar que vende determinados quadros, vender coisas. Estava lá mais escondidinho, mas estava vendendo aquilo também. Quer dizer, ali era um comércio. Ele ficou muito chocado com aquilo. Eu não estou dizendo que todos fazem isso, e talvez os líderes religiosos nem soubessem disso, entende? Ali mesmo. Talvez não aprovariam isso, mas aquilo foi uma gota d'água já para o meu pai, que já estava lendo a Bíblia. Então, a partir dali, ele não foi mais, ele não continuou. Eu nem era nascido, isso eu sei porque ele me contou, quando eu perguntei algumas coisas para ele. E perguntava sempre, né? Então, ele continuou lendo a Bíblia, ele chegou a ir em alguma denominação, ali em Descalvado, e inclusive porque o irmão dele, meu tio, ia, e ele foi também.
assistir ali, mas ele não gostou. Gritava muito, havia muito barulho e ele já estava lendo há algum tempo a Bíblia e disse: Deus não precisa disso. Ou não concordou com aquilo. Não sei se ele tinha entendimento, discernimento, mas ele discerniu isso. Enfim, ele ficou lendo a Bíblia em casa. E se passaram muitos anos, mas meu pai lia a Bíblia todo dia. E lia mesmo. Lia com entendimento, assim, foi entendendo muitas coisas. Até que chegou os irmãos. Eu vou citar o nome de um ou de outro, mas aqui não é para a glória de homens. O primeiro irmão que chegou ali, eu creio que foi no ano de 68, o irmão Ronaldo Watterson. Muitos aqui conheceu, outros não. E ele chegou ali e depois logo também, um pouco mais à frente, chegou o seu Ari também. Mas quando o seu Ronaldo chegou, não sei nem se ele já morava em Descalvado ou se ele morava em São Carlos ainda, mas ele estava visitando Descalvado. Passando, ele encontrou meu pai. Começou a conversar da Bíblia. Começou a falar da salvação pela fé. Salvação é unicamente pela fé, sem obras. Uma verdade que nós compreendemos muito bem. Meu pai, sentado na sapataria, abriu a gavetinha ali, puxou a Bíblia e abriu em Tiago. A fé sem obras é morta. Sim, não aceitou não. Tem que ter obras. Fé sem obras é morta. Meu pai conhecia a Bíblia, mas não estava entendendo. E continuaram visitando meu pai, ele aceitava as visitas. Com o tempo, o seu Ari chegou ali também, pelo menos passou por ali, depois foi para morar ali. E o seu Ronaldo me contou que um dia, conversando com o seu Ari sobre o meu pai, o seu Ari disse: não adianta, seu Sebastião é muito teimoso. Seu Sebastião é muito teimoso. E o seu Ronaldo respondeu: olha, se um homem que estuda a Bíblia, que está interessado em saber a Bíblia, e nós não conseguirmos mostrar para ele que ele está errado, então vamos desistir, porque não é possível. É um homem que está buscando a verdade. É um homem que não está entendendo. E continuaram. E graças a Deus, resumindo a conversa, depois de algum tempo, meu pai compreendeu que sim, a fé, a obra é importante, mas não como meio de salvação, mas como evidência da salvação. Ele entendeu, estudando, fazendo um curso ali no Evangelho de João e mais algumas conversas, ele compreendeu que a salvação era mediante a fé. Unicamente pela fé, pela graça, sois salvos. Então ele foi salvo. Bom, eu tinha, como eu disse, meus 7 anos, 8 anos, 7 anos, não 8. 68, eu ainda tinha 7, fazia 8 só em setembro. Isso foi logo, talvez até foi no fim de 67, 68. Não sou muito bom para a data, imagina, ainda quando eu era criança, eu vou guardar a data. Mas, enfim, eu tive os primeiros contatos com o Evangelho de pequeno, nessa idade. Para não entrarmos em todos os pontos, em todos os detalhes, eu já tinha sido levado numa reunião, mas dormi naquela noite, nem sei o que aconteceu lá, mas num domingo de manhã, meu pai, e eu lembro, nítido, como se fosse hoje, eu brincando ali na rua, né, chinelinho no lado ali, descalço, porque era assim que eu ficava, e meu pai saindo, não falou nada. Meu pai nunca foi de forçar nada, minha mãe continuou sendo religiosa na sua religião, e meu pai, então, ele estava saindo, e eu falei: pai, onde o senhor vai? Senhor, é assim mesmo que a gente tratava o pai, até morrer. Onde o senhor vai? Aí eu vou indo numa reunião. Quer ir junto? Imagina que não. Pelo prazer de pegar na mão do pai e ir. E eu fui. E quando eu cheguei lá, era num terreno, tinha uma salinha, um salãozinho de madeira, que o seu Ronaldo, não sei se o seu Ari não estava ainda nessa época ali. Provavelmente, meu pai provavelmente estava assistindo ainda, estava começando a assistir algumas reuniões. E a hora que eu cheguei ali, então, tinha mais criança. Era um trabalhinho que tinha mais criança. Então, ali eu me identifiquei, né? Gostei, cantando corinhos.
E assim eu comecei a ouvir da palavra de Deus. Mas a minha mãe queria que eu fizesse aquilo que é chamado a primeira comunhão. Então nós estávamos num lar, de certa forma, dividida, mas eles souberam lidar muito bem com isso. Nunca discutiram esse problema assim, nunca brigaram. Meu pai nunca forçou de um lado e minha mãe nunca forçou do outro. Mas ela queria que eu fosse fazer a primeira comunhão. Os outros filhos tinham feito e ela queria que eu fosse, e eu fui. Fui lá, acho que 3, 4 anos no catecismo, indo quase todo dia. E assim, de domingo de manhã, eu ia ouvir a palavra ali com os irmãos, com as crianças, o estudo da Bíblia, o ensino da Bíblia. Outros dias da semana, frequentei o catecismo. Na verdade, eu já tinha meus 8 anos, e isso foi até mais acho que não foi 3 anos, não, 2 anos, 3 anos, porque com 11 para 12 anos já tinha terminado isso aí também. Então eu cresci assim, ouvindo de ambos os lados, mas com um certo discernimento. E tinha eu vou contar às vezes eu conto alguns detalhes aqui, porque eu acho interessante, importante e maravilhoso. Pelo menos para mim foi coisa assim, como Deus trabalha. Tinha uma professora no catecismo, chamava Cecília. Ela era uma negra, alegre. E eu gostava quando ela ensinava, porque sabe por quê? Porque ela ia com a Bíblia. Ela ia com a Bíblia. Eu já gostava de ouvir a Bíblia mesmo, as histórias da Bíblia. E ela abria a Bíblia, ela ensinava lições da Bíblia. E adiantando bastante, então a Cecília ensinava. Então, quando era ela que dava a escola, a aula lá, que eles chamavam, o catecismo, ela usava a Bíblia, contava histórias da Bíblia, parábolas que Jesus Cristo contava, histórias, às vezes, do Velho Testamento. Ela contava histórias da Bíblia. Talvez não aplicava tanto, mas contava histórias da Bíblia. Solteira, como alguns dizem, solteirona, já numa certa idade, não era casada. E um dia, já moço, já depois de convertido, já reunindo com os irmãos de Descalvado, um domingo à noite, eu subo no púlpito, eu já estava ajudando nas pregações lá, eu subo no púlpito e olho lá, eu tinha escutado que alguém tinha chegado, estava lá a Cecília e o seu marido, ela casou bem depois, já bem idosa, talvez já com mais acho que quase 50 anos, ela casou. Estavam os dois lá, sentados. Ela não morava mais em Descalvado. E depois que terminou, eu conheci ela, eu cheguei e falei, Cecília, quanto tempo você aqui? Você foi professora minha. Pois é, agora eu me converti. Ela não reunia com os irmãos, não. Ela reunia em algum grupo lá, mas como a mãe dela, a família dela morava ali perto, naquela noite ela quis assistir a reunião, ela foi ali e eu tive a oportunidade de saber que a Cecília se converteu a Cristo. Bom, então não é a minha história, a história da Cecília é essa, né? Mas é bom interessante isso. Acho que é gostoso falar isso, como Deus... Era uma mulher, como eu disse, eu não estou falando isso depois... mas era uma mulher que estava buscando, era um Cornélio, alguém que tinha sinceridade naquilo, ela estava buscando e ela compreendeu a verdade da salvação em Cristo, ela se converteu, graças a Deus. Bom, mas voltando lá, então eu ouvi a palavra desde pequeno, eu tive essas instruções, e bem novo, ali com meus 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, já depois de 1 ano e meio, 2 anos que eu estava ouvindo a palavra, eu tinha vamos dizer assim, uma certeza já. Eu sabia que para ser salvo, bastava crer em Jesus Cristo. Eu cria, olha o que eu vou dizer para vocês entenderem, eu cria que precisava crer para ser salvo, mas eu não cria, logo eu não era salvo, não sei se deu para entender.
Eu tinha já um certo entendimento que para ser salvo eu tinha que crer em Cristo, tinha que crer nele. Mas eu não cria de uma maneira efetiva. Não que eu duvidasse, mas eu não cria. E uma coisa que me dá essa certeza de que eu não cria é algumas coisas que aconteceram nessa faixa de 9, 10 anos, 11 anos comigo. Algo que eu conto aqui e me envergonho, embora tenha coisas muito maiores para mim me envergonhar que eu nem vou contar. Certo? Eu não sei. Eu fico triste quando eu vejo crentes dando testemunho da sua salvação e contando com prazeres os seus pecados. Eu fico assim meio estranho, eu acho estranho. Eu tenho vergonha de contar de muitas coisas que eu fiz na minha adolescência e mesmo na minha mocidade, mesmo depois de ter crido no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, não vou contar. Eu não vou estar contando os meus podres, não, porque são muitos. Mas uma coisa que eu preciso contar, porque essa me evidenciava que eu não era salvo. Essa certeza de que eu sabia que para ser salvo tinha que crer em Cristo. Eu sabia disso. Que bastava crer, mas eu não cria. E como eu sei que eu não cria, tem um versículo em Marcos, capítulo 8, versículo 38, eu não sei se esse versículo algum dia me falou muito duro, mas a verdade que ele traz me falou. O Senhor disse: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos. Eu estou usando esse versículo, mas como eu disse, eu não estou dizendo que esse versículo foi um versículo que eu me lembro dele, mas a verdade que contém eu já conhecia, eu já sabia. Essa questão de aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras. Se envergonhar de mim. Irmãos e amigos de todos que estamos aqui, é triste, é duro. Eu fico envergonhado de dizer que eu me envergonhava de levar uma Bíblia, por exemplo. De levar uma Bíblia. Era mais difícil naqueles dias porque hoje é normal, todo mundo é evangélico, tá aí, todo mundo não, né? Mas tem uma coisa simples. Mas eu tinha vergonha de falar que eu ia naquele lugar que eu ia, para os amigos, era tudo meio escondido, tinha vergonha. Então, dois erros que eu tinha nesse sentido. O primeiro erro era esse, eu me envergonhava. Eu lembro um menino que morava na esquina, amigo da gente, chamava Helder, vivo, Helder. E meu pai um dia falou: você não quer ir na escolinha? Meu pai chamou ele, convidou ele. E aí no domingo de manhã ele estava lá. Ele estava lá e já com a Bíblia na mão. E a gente indo assim, e ele: nós vamos para a igreja. Nós vamos lá agora, nós vamos falar com Deus. Eu falei: gente, eu queria ter essa coragem que o Helder tem. Nunca foi, não era nada, não é até hoje. Bom, não sei se não é até hoje, tomara que seja. Mas até alguns anos atrás eu sei que todo carnaval ele faz uma música para o carnaval, ele se envolve com isso. Então eu creio que não era até anos atrás um crente. Mas eu achei, né, eu fiquei falando, eu vou todo domingo, já faz anos que eu vou, e eu jamais eu pegava uma Bíblia e levava assim, não levava, né? E ele já veio com a Bíblia lá da casa dele na mão: nós vamos indo para a igreja, e não sei o que tem, e ir para a rua fazendo a maior propaganda. Enquanto eu não tinha coragem. E aí vem o segundo, e é um erro isso, não é? Aquele que de mim, da minha palavra, se envergonhar, de certa forma, eu tinha uma vergonha. Embora não é bem esse o sentido, mas eu tinha essa vergonha de dizer que eu era um crente. Bom, até porque eu não era, né? Mas
de simplesmente dizer, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu encarava a coisa mais ou menos da seguinte forma, que ser crente era uma questão religiosa, né? Pensando que por ser crente eu não podia ser católico, e era mais era protestante, né, que eles falavam, protestante. Então eu tinha vergonha disso, eu não queria. Mas o erro que me convenceu depois, que me convenceu não, que me mostrou que eu não era salvo mesmo, embora eu soubesse que era crendo em Cristo que era salvo, eu pensava comigo, sabe por que eu não sou salvo? É porque eu não tenho coragem de falar para os outros que eu creio. Acho que sim. Desculpa, irmãos. Alô, deu certo? Eu lembro uma vez que um irmão desse que pega o microfone e anda para cá, para lá, ele puxou fio, ele puxou tudo. Ele arrancou tudo. Eu, pelo menos, não vou arrancar fio. Tá certo. Mas então eu pensava, quando eu tiver coragem de falar que eu creio em Cristo, então eu vou ser salvo. Então eu decidi ser salvo. Agora eu vou falar para os outros que eu creio em Cristo. E aí eu vou ser salvo. Então eu sei que não era, não é isso? Estão entendendo? Quem é salvo aqui sabe que não é isso. Não é porque eu falei que eu sou salvo que eu sou salvo. Não é porque eu tive coragem. Então, um dia depois da escola dominical, eu ouvi sobre Daniel. Ufa, Daniel, que corajoso. Daniel, seus amigos, a história de Daniel. Eu cheguei em casa e falei, hoje eu vou ser salvo. Hoje eu vou confessar que eu creio em Jesus Cristo. Vou lá na casa da Doris Rui. Doris era o nome de uma moça, tal, bem mais velha que eu, que morava lá. Vou lá falar. Ela falava dela, dos seus irmãos, da sua família. Vou lá, chama sobrenome Rui. E lá eu vou falar que agora eu vou na igreja, que eu vou lá onde meu pai vai, então eu sou um crente. Eu tinha meus 9, 10 anos de idade. E lá sentei num banquinho, parecia que eu estava num banquinho de réu. Hoje é o dia. Eu vou falar. Estava esperando o momento. Aí eles me chamavam pelo apelido, que eu não vou dizer qual é, senão vocês vão querer me chamar por apelido, que era a maneira que a minha irmã me chamava. E aí, sentado ali, tal. Aí eu falei, aí não falava nada, eu falei assim, eu acabei de vir da igreja. Você foi em tal lugar? Eu falei, não. Eu fui lá onde meu pai vai, porque agora eu sou crente de lá. É lá que eu vou. Pronto, agora sou salvo. Não era nada. Não era salvo. Bom, eu não vou dizer todas as coisas. Vamos continuar. O que aconteceu? Passou um tempo. E continuava tendo a certeza. Sabe João 3,16? De cor, ele decorava versículos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê é salvo, quem não crê será condenado. Versículos como João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Era muito ensinado. Nessa altura eu já tinha uma certeza maior. Sim, é crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Tem que crer nele, é crer. Agora, a gente eu li com vocês Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, vamos lá. Porque agora eu vou mostrar uma dúvida que Mateus 27, não, desculpa. Mateus 27 e 38 em diante. Deixa eu achar aqui que sumiu. Sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Uma noite, um irmão usou esse texto
de Mateus para pregar o evangelho, um domingo à noite. Eu não ia todos os domingos à noite. Às vezes eu não ia, às vezes eu ficava em casa. Minha mãe não ia ainda. Meu pai ia, minha mãe não, a essa altura aqui. Mas uma vez o irmão pregou essa passagem, principalmente quando chegou na parte onde nós lemos no versículo 44, e o mesmo lhe lançaram também, não, desculpa, é o verso 42, aliás, digo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Desça da cruz e creremos nele. Eu não lembro o que o irmão pregou, porque quando ele leu isso, ele disse, enfatizou o desafio, ele enfatizou isso, ficou bem gostoso assim de ouvir isso, a maneira que os homens estavam zombando e tal. E quando ele falou disso, olha lá, eles estavam dizendo, desça da cruz que a gente vai crer. A minha mente vagou ali, saiu de ouvir a pregação do irmão, do que ele estava falando, e talvez ele até explicou. Mas eu fiquei comigo, mas por que Jesus não desceu? Esta era a grande oportunidade, a maior de todas. Até aqueles homens religiosos todo mundo estava dizendo, desce da cruz, desce, a gente vai crer. E basta crer para ser salvo. Esse era o meu raciocínio. Nós temos que crer em Jesus para ser salvo. Era a oportunidade, se ele descesse, todos iam crer. Eles estão dizendo. E eu pensava, então vocês estão entendendo o que eu pensava? Estão entendendo como eu imaginava? Basta eu crer em Jesus Cristo para ser salvo. Eu tenho que crer nele, na pessoa dele. Tá certo? Não tem nada de errado nisso. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas não o Cristo crucificado. Não o Cristo rejeitado. O Cristo. Crê nele. Ele veio. Sou o Filho de Deus. Vocês têm que crer em mim para ser salvo. Mas não é assim que funciona. Não é assim que a salvação foi efetuada. E assim, eu estava... 19:44. Bom, eu estava pensando naquela noite, naqueles dias, por que Jesus não desceu? Talvez você que ouviu o Evangelho desde criança, tem ouvido, você já sabe desde a sua infância que tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Não é isso? Você já sabe, não sabe? As crianças que estão aqui, que sabem que tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo, levanta a mão. As crianças só, viu? Criança de 15 anos para baixo, pronto. Só tem que crer em Cristo para ser salvo. Quem já sabe disso? Tem mais. Muito bom, eu sabia disso. Eu sabia. Era só Jesus descer da cruz e todo mundo ia crer, não é isso? Pois é assim que eu pensava. E aí a gente seria salvo se Jesus Cristo descesse da cruz? Não. Não seríamos. O que eu não estava entendendo? O que eu não estava entendendo? Algo que muitos não têm entendido. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, sim. Ele é o Salvador. Temos que crer nele para ser salvo. E sabe por que temos que crer nele para ser salvo? Porque ele efetuou a obra da salvação. Ele realizou na cruz a obra de salvação. Desça da cruz e creremos. Isso é o diabo que queria, se eu posso assim dizer. Talvez foi a tentativa desesperada do diabo impedir a grande obra da redenção. Se não tivesse cruz, não teria salvação. Se Cristo não derramasse o seu sangue, não tinha salvação. Entendam isso de uma vez. A salvação está pela fé em Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou. Ele efetuou, ele veio com essa missão. Jesus Cristo não veio para curar, ele curou. Mas ele não veio para curar. Jesus não veio para fazer milagres, ele fez.
As curas, os milagres, como diz o Evangelho de João, como é relatado no Evangelho de João, os sinais que ele fez, foi para que crêssemos que ele de fato é o Cristo, o Filho de Deus vive, para que crendo nele tenhamos vida em seu nome. Mas a missão dele, a obra que ele fez, que ele veio para fazer, a obra foi feita na cruz, a obra da nossa salvação. Tira a cruz e não tem salvação. Elimina a cruz e não tem salvação para ninguém. Que seria de vós, disse o Senhor Jesus Cristo certa vez, se visseis o Filho do Homem voltando de onde veio, né? E como veio, ou seja, sem passar pela morte? Ou como ele diz em outro lugar, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Qualquer semente é assim. Talvez nós não conhecemos muito o trigo, mas acho que todo mundo aqui conhece milho, feijão. Joga o feijão, joga o milho na terra. Se depois de um ano você for lá e aquele milho, aquele feijão, se é que ele aguentar, estiver ali do mesmo jeito, só vai ficar ele. Para que dê fruto, ele tem que morrer. Morrendo nasce ali, né, vamos dizer, o pé de feijão, o pé de milho, então daí dá fruto. O Senhor Jesus Cristo está usando essa figura. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E eu estava ali, tem que crer em Cristo para ser salvo, e se qualquer pessoa perguntasse, o que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas se me perguntasse, por quê? Por que eu tenho que crer em Cristo? Ah, porque tem que crer, ele é o Filho de Deus, ele veio ao mundo para ser o Salvador, ele salva. Mas por que ele salva? Não sei. Estou falando daquele menino de 10, 11 anos talvez, estão entendendo? E essa talvez tenha sido a dúvida de muitas pessoas, de uma maneira um pouco diferente, muitas pessoas não estão entendendo isso. Não estão entendendo que para realizar a nossa salvação não bastava Cristo vir ao mundo, ele tinha que dar a sua vida. Tem entendido isso agora? Então entenda outra coisa. As Escrituras nos tornam sábios para a salvação que há em Cristo. Entenda outra coisa importante, e depois eu volto para concluir hoje à noite. Entenda outra coisa importante. Cristo, ele veio para dar a sua vida, ele tinha que morrer para a nossa salvação ser efetuada. Ele tinha que dar a sua vida. Isso estava, posso usar a palavra planejado, proposto por Deus, antes da fundação do mundo. A morte de Cristo não foi um plano de última hora, não foi uma solução de última hora. Ah, o homem caiu, pecou, tal, vou... Não, antes da fundação do mundo. Normalmente, o remédio para as doenças se descobre, se criam, ou tenta se criar depois que a doença surge, né? Determinadas doenças surgem, vão começar a trabalhar em cima, como o tal do Covid, aí tenta essa vacina, não dá certo, vai para aquela, vai para esse, enfim. Mas o pecado, a maior doença que o homem tem, que é a doença espiritual, que leva o homem à morte, à separação de Deus, à condenação, o remédio foi providenciado por Deus, preparado de certa forma na presciência de Deus antes da fundação do mundo. Diz o apóstolo Pedro, o sangue de Cristo é conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, compreenda isso, a morte de Cristo não foi uma maneira de Deus, de última hora, providenciar uma salvação, e mesmo que fosse, seria a única. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e graça, e porque não tinha outro jeito. É isso que é importante saber. A morte de Cristo também não foi uma escolha da eternidade. Bom, vamos optar por esse caminho aqui. Não, eu não vou penetrar nisso, não tem como penetrarmos nisso. A nossa mente não vai entender isso. Mas se a gente pode assim fazer uma
usar um pouco da imaginação e pensar na conversa lá na eternidade do Pai, do Filho e certamente o Espírito, as três pessoas conversando, disse, olha, tudo vai acontecer e o único jeito do homem ser salvo é assim, não tem outro jeito. Então, se você está entendendo isso, você também vai ter que entender uma última coisa nesse raciocínio. Você tem que aceitar Cristo como Salvador. Você tem que crer na obra de Cristo. Não tem outro jeito. Não é pelas suas obras. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Deus propôs o seu Filho para propiciação pela fé no seu sangue. Deus propôs o seu Filho. Em nenhum outro a salvação, diz Pedro, explicando aqueles religiosos que rejeitaram a Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra de esquina, por pedra principal. Deus pôs. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens. Não existe outro nome dado entre os homens. Quem deu? Quem deu esse nome? O próprio Deus. Deus enviou o seu Filho. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. Não existe o nome de Pedro, de João, de profeta, de Maria, de José, de quem quer que seja. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Um nome, sim, um só, o nome de Jesus. Só nele. João diz no Evangelho, revela no Evangelho, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Disse o anjo a José sobre a gravidez de Maria, não temas receber Maria por sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E será o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Sim, o seu nome é também Emanuel, isto é, Deus conosco. Mas o seu nome é Jesus. Por que é Jesus? Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Não tem outro nome pelo qual possamos ser salvos. Mas para que ele fosse o Salvador, eu estou terminando, mas eu vou ler mais um versículo, pode abrir em Êxodo capítulo 13, e amanhã a gente parte daqui. Mas para que o Senhor Jesus Cristo fosse o nosso Salvador, para que ele pudesse nos salvar e salvar a humanidade, não bastava ele vir ao mundo. Ele é o Salvador destinado, designado, proposto por Deus desde a eternidade. Mas era necessário que ele morresse. E essa figura, ou essa realidade, essa verdade é ilustrada por muitas figuras no Velho Testamento. E nós vamos ler um versículo em Êxodo 13 e 13. Diz assim: porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E é a primeira parte do versículo, estranha, é parte da lei. Porém todo, é um preceito da lei, das cerimônias da lei. Todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. E estava ali aquele menino, de mais ou menos 10 anos, 11 anos, com aquela dúvida na sua mente, aquela dúvida de que, por que ele não desceu? Bastava crer. E aí, um fim do ano, talvez daquele mesmo ano, eu não sei, eu acho que foi, fim daquele mesmo ano, por ocasião de
Fim de ano, os irmãos faziam ali uma reunião com as crianças, davam uns prêmios, chamavam um irmão para pregar, e veio um irmão para pregar. E esse irmão, muito bom para falar com crianças. Alguns conheceram o seu John McCann. Morava em Ribeirão Preto. Outros, a maioria, nunca nem ouviram falar dele. Mas era um evangelista mesmo, tanto de pessoal como de púlpito. E ele usou esse versículo, a primeira parte do versículo, naquela manhã de domingo, falando com as crianças. Ilustrou aquilo, contou uma história, cativou a nossa atenção. E naquele domingo de manhã, eu entendi que realmente Jesus Cristo não podia descer da cruz. Porque se ele descesse da cruz, quem estaria condenado era eu. Mas eu vou deixar isso aqui para amanhã. Amanhã à noite a gente continua aqui. Êxodo 13:13. O versículo, parece estranho isso, mas não o versículo, mas a verdade, como fui esclarecido. E eu gosto de pensar assim, eu amo isso, de pensar que Deus usou um irmão para esclarecer uma dúvida de um menino. Deus usou o irmão, eu tinha uma dúvida que eu nem estava pensando mais nela, nem estava pensando, não estava, mas quando ele contou aquela história eu liguei tudo, eu falei, agora eu entendi por que ele não desceu da cruz, agora eu entendi que a morte de Jesus Cristo era uma necessidade. E amanhã a gente continua aqui, porque tem mais alguns pensamentos, e tem mais um texto, pelo menos mais um, na verdade 2, mas o outro é mais com certeza de salvação do que a salvação propriamente dito. Mas amanhã, Deus permitindo, a gente continua para... Rapaz, quase 8 horas. Desculpa, passou da hora. Amanhã a gente continua.